Você é Satoru Gojo porque é forte ou é forte porque é Satoru Gojo? Essa foi a pergunta que Suguru Geto, um dos 4 feiticeiros nomeados de grau especial durante Jujutsu Kaisen e melhor amigo de Gojo, fez a ele no final do arco do passado do feiticeiro mais forte da atualidade. Um poder tão imenso que seria capaz de acabar com toda a humanidade, se ele quisesse. Um poder que não permite ninguém tocá-lo sem sua permissão. Um poder que quebrou o equilíbrio do mundo Jujutsu após o seu nascimento. Nesse vídeo irei analisar completamente o personagem para tentar explicar o quão poderoso Satoru Gojo é e por que ele é o feiticeiro mais forte da história. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Galera, sabemos que Satoru Gojo é um nome que aterroriza qualquer um no mundo Jujutsu, seja um feiticeiro ou maldição, desde sua introdução na história. Sabemos que por trás da atitude descontraída do Gojo, ele é na verdade um inimigo que não se deve mexer ou subestimar, já que ele não é apenas forte, ele é o feiticeiro mais forte vivo e usuário dos 6 olhos mais fortes da história, que é capaz de enfrentar várias maldições de grau especial ao mesmo tempo, sem dificuldades alguma. E mais atualmente, ele está enfrentando o rei das maldições, o Ryomen Sukuna, o único capaz de fazer frente a ele numa batalha épica, mesmo que o Gojo não esteja querendo mandar o seu adversário de arrasta pra cima, porque precisa salvar o seu aluno, Megumi Fushiguro, cujo qual é o novo hospedeiro do vilão. Kenjaku, por exemplo, teve que criar todo um plano para criar uma chance única na vida para conseguir derrotá-lo, e ainda assim nem foi para matar o Gojo, mas para apenas selá-lo no reino da prisão. O histórico do Gojo vai ainda mais longe, porque ele foi a primeira e última pessoa a sentir a presença de Toji Fushiguro, o assassino de feiticeiro que possuía 0 energia amaldiçoada enquanto ainda era uma criança, e fez com que muitos usuários de maldição, como a velha Ogami por exemplo, fossem para as sombras e só voltassem ativa no arco de Shibuya, depois que o feiticeiro mais forte foi selado. Além disso, no início da obra, Gojo afirmou que seria capaz de vencer até mesmo Sukuna em seu pleno poder com o 20 dedos, algo que veio sendo mostrado em seu atual combate contra o rei das maldições, onde está enfrentando Sukuna, que consumiu 19 de seus dedos, consumiu seu corpo original, de segundo ele, ter o 20º dedo não faria diferença, e ainda possui a técnica das 10 sombras do corpo do Megumi, algo que pode claramente o deixar sim mais forte do que na era Heian, embora ele não esteja em posse de suas armas. E claro, a melhor maneira de entender como tudo isso é possível é ir fundo nas habilidades do Gojo, na sua história e no seu impacto no mundo Jujutsu. E para isso, vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente para o dia 7 de dezembro de 1989, o dia do nascimento do Gojo, o dia em que sozinho uma criança recém-nascida quebrou o equilíbrio do mundo devido à sua grande quantidade de energia amaldiçoada, algo que foi mais enfatizado quando tanto feiticeiros quanto maldições se tornaram mais fortes, simplesmente por causa do nascimento da criança, que surgiu com não apenas uma, mas 2 técnicas herdadas do clã Gojo, o Ilimitado e os 6 olhos, o que é visto como um privilégio para uma boa parte do fandom, o que de fato é. Porém, o mais importante aqui é o que é feito com esse privilégio. Com ele, o Gojo não é apenas o responsável por conter grandes ameaças ao mundo, mas também é ele quem vem treinando a nova geração de feiticeiros para mudar o status quo do mundo de Jujutsu futuramente, usando como base a educação, porque sabia que não mudaria coisa alguma matar todo o alto escalão, mesmo que pudesse. Porém, voltando aos poderes do Gojo, todos nós conhecemos as leis de Newton, certo? Então sabemos que toda ação tem uma reação, e aqui em Jujutsu Kaisen não seria diferente, principalmente porque os poderes do Gojo trazem o conceito de infinito para a realidade. Por causa disso, as maldições também foram ficando mais poderosas, como eu falei anteriormente, e assim surgiram espíritos amaldiçoados que não haviam sido registrados ainda, como Gojo, Mahito e Hanami, além também de que aconteceu o ressurgimento dos dedos de Sukuna, e claro, as maldições começaram a caçar esses dedos, muito por causa da influência do Kenjaku também. Mas enfim, outro ponto é que talvez Gojo não tivesse ciência de começo que era tudo por causa dele, e como mencionado pelo próprio Gege Akutami no fanbook de Jujutsu, Gojo aterrorizava as pessoas ainda mais do que Sukuna como um humano, e ele até disse que as coisas estavam começando a ficar tranquilas após a Era de Ouro, mas a existência de Satoru Gojo foi uma bomba que agitou tudo de novo, e mesmo quando criança, Gojo era protegido por ser extremamente visado por causa de suas habilidades, e durante o incidente de Shibuya, ficamos sabendo que muitos usuários de maldição foram enviados atrás de Gojo, mas eles não puderam nem chegar perto da criança, porque Gojo já os havia notado, algo que fica claro
claro quando Awazaki percebeu que estava sendo observado por ele, mesmo que de muito longe, mesmo que estivesse no topo de um prédio. Então, basicamente, Gojo estava acima de tudo e todos desde sua infância, e isso porque ele não era reconhecido ou forte como é atualmente, já que assim como qualquer outro feiticeiro, ele teve que aprender a usar suas técnicas ao longo do tempo, mesmo que em teoria seja tudo mais fácil por causa dos 6 olhos, que o permite ter uma compreensão maior do mundo. E essas características do clã Gojo, que é a capacidade de passar os 6 olhos e o ilimitado para as gerações futuras, é tão mortal que o Kenjaku teve que continuar matando os membros desse clã que herdaram a técnica ao longo das eras, para que seu plano de mudar o mundo pudesse ser colocado em prática. Outro ponto é que o Gojo é trabalhado pelo autor como um deus entre os humanos, e faz referências a Buda, onde, por exemplo, é dito que quando Buda nasceu, ele deu 7 passos à frente de sua mãe e afirmou que entre o céu e a terra, ele sozinho era o honrado, algo que foi literalmente dito pelo Gojo após ele aparecer novamente na frente de Toji Fushiguro, enquanto experimentava a sensação de compreensão do mundo que ele estava tendo naquele momento, em que havia entendido como a energia amaldiçoada reversa funcionava. E isso foi também quando, digamos que ele subiu de nível, porque agora era capaz de não apenas usar o azul, mas também de usar a reversão do ilimitado, e poderia usar o vermelho e também o roxo ao unir as duas faces do seu ilimitado, a convergência e a divergência, a atração e a repulsão. E foi naquele momento que o Gojo realmente encontrou seu verdadeiro eu à beira da morte e se tornou de fato o feiticeiro mais forte vivo, a única pessoa iluminada, onde assim como o Buda também decidiu se tornar um professor, e assim como o Deus entre os humanos também, curiosamente foi após a traição do seu melhor amigo. Gojo, junto com Sukuna, é o pináculo do mundo Jujutsu e estão muito acima de qualquer outro personagem, um nível que particularmente me fez até dizer que a categoria de grau especial é pouco para os dois, e que deveria ser criada uma categoria exclusiva para que os dois ocupem. Sério, a diferença é tão grande que eu tenho dificuldade de ver como Yuta, Hakari, Megumi ou Yuji podem superar o Gojo, como o mesmo indica que os 4 são os únicos que possivelmente poderiam alcançar esse feito um dia, e também tenho dificuldade de acreditar que um dos dois sairá vencedor do combate, porque penso que ou os dois morrerão ou o Kenjaku irá agir quando ambos estiverem extremamente fracos e de alguma forma se tornará o ser mais poderoso de Jujutsu Kaisen. E eu preciso fazer um adendo aqui, porque depois que eu gravei esse vídeo, saíram os spoilers do capítulo 235 de Jujutsu Kaisen. Ao final do capítulo foi confirmado que o Satoru Gojo foi o vencedor do combate. Porém, como eu acabei de falar no vídeo, é muito provável que no próximo capítulo o Kenjaku faça o seu movimento, ou tenha alguma reviravolta. Enfim, fato é que esse combate entre o Gojo e o Sukuna foi finalizado. Mas enfim, fim do adendo e continua com o vídeo aí. Mas isso é um papo para um outro vídeo, porque continuando com essa análise sobre o Gojo, em fato, Gege Akutami comentou que assim como o nascimento de Buda, Gojo foi muito significativo para a humanidade, e suas habilidades provaram que ele é o teto do poder do mundo de Jujutsu, e não há literalmente ninguém mais forte do que ele. E para entendermos melhor, vamos conversar um pouco sobre suas habilidades, mas antes, se você tá gostando do vídeo, deixa tua curtida para fortalecer o canal, porque assim o YouTube espalhará ele para mais fãs de Jujutsu Kaisen, assim como você assistirem. E se você é novo por aqui, se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa obra maravilhosa, porque, continuando, Gojo não havia usado todo o seu potencial até a batalha contra Sukuna, momento esse em que ele não somente mostrou técnicas que nunca tinha mostrado, mas também usos diferentes do que estávamos acostumados, e o personagem sentiu a mesma empolgação que sentiu quando batalhou contra Toji, um poder realmente assustador, onde com apenas um movimento de mão, Gojo foi capaz de destruir uma floresta inteira com o poder da sua técnica roxa durante os eventos do intercâmbio entre as escolas de Jujutsu de Tóquio e Kyoto. Contra Jogo, ele usou um embate entre expansões de domínio para dar uma aula prática para o Itadori. Em sua luta contra Jogo e Hanami, mesmo 0,2 segundos de expansão de domínio do Gojo significou 2 meses de reabilitação para os civis do incidente de Shibuya. Na batalha contra Sukuna, ele foi capaz de alterar as condições de sua expansão de domínio para recriar as condições do reino da prisão, e ainda tem conseguido lidar bem em um combate de 3 contra 1, onde Sukuna está usando o Mahoraga e o seu novo Shikigami, ou deveria dizer estava usando, porque o Gojo notou que ele não tinha um nível suficiente para estar ali e o derrotou facilmente. Então não há dúvidas que as habilidades do Gojo estão em um nível totalmente diferente. Gojo tem 2 técnicas amaldiçoadas, os 6 olhos e o ilimitado, onde os 6 olhos permitem que ele use o ilimitado em seu potencial máximo, e faz assim uma diferença gigantesca nisso, já que Kashimo Hajime, um dos feiticeiros mais fortes da história de Jujutsu Kaisen, nota que sem eles, Gojo não aguentaria todo o combate contra Sukuna, algo que pode ser confirmado como real, já que as técnicas do ilimitado gastam energia amaldiçoada absurdamente, e o Gojo só consegue manter esse gasto bem próximo de zero por causa dos seus olhos azuis. Mas antes de continuar falando dos 6 olhos, temos que entender melhor o ilimitado e suas formas, porque onde a primeira vez que vimos o Gojo usar sua técnica corretamente foi em sua luta contra Jogo, onde nos levou a grandes questões, já que o Gojo sequer conseguia acertá-lo sem que ele quisesse. E é aí que tivemos a primeira explicação de infinito, onde o próprio
próprio feiticeiro explica que o infinito existe em todos os lugares e o Gojo pode usá-lo como quiser. E assim, falando de forma bem básica, Gojo usa sua técnica herdada para manipular e distorcer o próprio espaço. E mesmo que ele pareça estar tendo um dia normal, ele está realmente constantemente usando o ilimitado. E é importante saber que a técnica do Gojo só traz o infinito para a realidade. Ele não cria um espaço entre ele e os seus oponentes, mas apenas divide o espaço finito em uma quantidade infinita, algo que é fortemente baseado em princípios matemáticos, que você descobrirá em breve ainda nesse vídeo, porque o ilimitado é dividido em 3 formas diferentes, que o Gojo usa de acordo com as situações. E primeiro, nós temos a forma neutra, o infinito ilimitado, que você já viu ele usando em vários momentos da história, como por exemplo, no combate contra os assassinos que estavam tentando matar a Rico, ou quando o Tahemi joga um chá nele e não acerta, ou até mesmo quando o Jogo o ataca com as suas chamas, mas ainda assim não o atinge. E como já disse antes, absolutamente nada pode atingi-lo, a não ser que ele mesmo o permita, embora tenha algumas formas de superar isso, como expansão de domínio, técnica de amplificação de domínio, ferramentas amaldiçoadas específicas como a lança invertida do céu do Toji Fushiguro, que é capaz de anular técnicas amaldiçoadas, ou ainda uma Horaga, após ele conseguir se adaptar ao infinito. Basicamente, o que eu tô tentando dizer é que quanto mais perto algo tenta chegar do Gojo, mais sua técnica divide o espaço finito em partes menores. E se você se lembrar de matemática na escola, vai lembrar que nenhum número nunca se torna zero quando é dividido, ou seja, ele só tende a ir para zero. E trazendo esse conceito para a realidade, existe sempre um espaço infinito em torno do Gojo, que é impossível escalar, já que vem diretamente do conceito de limites e derivadas em matemática. Porém, Gege Akutami gosta de usar também alguns exemplos, como o paradoxo de Aquiles, que foi contado pelo filósofo grego Zeno, onde ele conta sobre uma corrida entre uma tartaruga e o próprio Aquiles, e nele, a tartaruga desafiou Aquiles para uma corrida, mas com a condição de que o herói deve lhe dar uma vantagem de 10 metros. Condição essa que Aquiles concorda, pensando que ele poderia acabar com essa distância rapidamente, porém ele não venceria essa corrida de jeito nenhum, porque a distância de 10 metros teria sido aumentada, e mesmo que fosse pequena no momento em que Aquiles cobria essa pequena distância, outra pequena distância teria sido criada entre ele e a tartaruga. Ou seja, a distância fica menor, mas nunca chega a zero. Isso significa que Aquiles nunca eliminaria a distância entre ele e a tartaruga, o que reduziria em uma quantidade muito pequena cada vez, tornando-o extremamente lento. E isso é exatamente o que os oponentes do Gojo sentem quando o atacam. Agora, sobre a segunda forma do ilimitado, é uma espécie de fortalecimento dessa técnica, que é o azul, do estado neutro, que ocorre quando o Gojo dispara sua técnica com energia amaldiçoada e cria uma força de atração em torno de si. E o Gojo explica que ele traz espaços negativos para a realidade, para criar uma força magnética que atrai tudo que preencheu o espaço vazio, como quando o Gojo atingiu o Toji com o azul e ele quase explodiu porque seu corpo foi atraído para o ponto de atração para preenchê-lo de qualquer maneira, ou como quando ele usou a técnica para derrotar de vez o novo Shikigami do Sukuna, que teria mandado o mesmo de arrasta para cima se não fosse uma Horaga o protegendo. E essa técnica precisa de imensa concentração e uma enorme quantidade de energia amaldiçoada. E para entendê-la melhor, é que assim como o conceito de infinito, o Gojo também traz números negativos para a realidade, e você pode pensar nisso como um aspirador de pó de altíssima potência que suga tudo com um poder insano. Embora o poder do magnetismo dependa de quanto de energia amaldiçoada o Gojo está colocando nela. E outro ponto também é que o Gojo precisa tomar muito cuidado para não ser pego por ele, e para isso precisa criar um ponto de atração longe do seu corpo. No entanto, quando a situação está difícil, o Gojo pode usar a forma mais forte dessa técnica, a saída máxima de maldição, com a energia do azul, que ele usou também em sua luta contra Toji Fushiguro, onde ele a usou para destruir tudo à sua volta, para evitar que o seu inimigo usasse golpes furtivos, embora a gente tenha visto que não adiantou muita coisa, já que naquela época Toji era conhecido como assassino de feiticeiros e tinha o poder de matar todo o clã Zenin se quisesse. Foi capaz de derrotar Dagon sozinho facilmente no arco de Shibuya e foi o mais perto que chegou de matar o feiticeiro mais forte da história, mesmo que na época ele ainda fosse um adolescente. Foi nessa época também que o Gojo aprendeu o funcionamento da energia amaldiçoada inversa em um curto período de tempo após ter quase morrido para Toji, como mencionei anteriormente no vídeo, e obteve uma quantidade incrível de poder, que o fez dele não apenas forte, mas sim o feiticeiro mais forte. E nessa ocasião, por exemplo, ele aprendeu a usar a inversão do ilimitado, o vermelho, que é considerado o oposto do azul, através do uso da energia positiva da técnica de maldição reversa, para criar um ponto que repele em vez de atrair. E alguns feitos dessa técnica foram os seguintes: ele atingiu o Jogo e explodiu grande parte de uma floresta a quilômetros de distância de onde ele estava, mesmo com a maldição tentando fugir, o que evidencia algo que o próprio Gojo diz quando explica que o vermelho tem o dobro de poder do azul. E também quando paramos para pensar que o Jogo possuía um poder que era cerca de 8 ou 9 dedos do poder do Sukuna, embora não pareça grande coisa para ele, já que estamos acompanhando o Gojo lutando contra o próprio Sukuna agora, e que por falar nisso, o vermelho foi capaz de não apenas dar um dano no
Rei das Maldições, mas também foi capaz de destruir o Santuário Malévolo. Agora, falando da quarta técnica do Ilimitado, o Vazio Roxo, que é criado quando o Gojo une o azul e o vermelho, Gojo, em teoria, é capaz de fundir os dois conceitos, de atração e repulsão, e consegue disparar uma enorme quantidade de massa imaginária que viaja a velocidades mais altas até mesmo do que a luz. Então, como você pode perceber, o inimigo nem tem como pensar em se esquivar a tempo, mesmo se estiver ciente da velocidade da técnica, algo que vimos quando Gojo utilizou pela primeira vez em sua luta contra Toji, onde mesmo portando a lança invertida do céu, o assassino de feiticeiros não teve tempo de reagir ao golpe e teve parte do seu corpo destruída pela técnica. Além disso, é importante comentar que Toji não sabia da existência do roxo, mesmo tendo lido os pergaminhos que explicam como funciona o Ilimitado, e soubesse da existência do azul e do vermelho, porque, assim como o Gojo explica, apenas algumas pessoas estão cientes sobre o Vazio Roxo. Ele é incrivelmente difícil de dominar, então mesmo que existam outros feiticeiros que possam usar o Ilimitado no mundo, apenas o Gojo pode usar de forma eficiente em sua potência máxima, porque ele possui os 6 olhos, uma técnica herdada que não pode ser usada por mais nenhuma outra pessoa viva no mundo, o que torna o Gojo ainda mais especial, já que ele é o único feiticeiro que possui as duas técnicas em séculos. Outro ponto é que em seu combate contra Sukuna, Gojo conseguiu usar o roxo em 200% da sua potência como cartão de visitas para iniciar o combate, e o Rei das Maldições só conseguiu sobreviver por causa da sua técnica amaldiçoada reversa. E galera, vou fazer outro adendo aqui novamente, relacionado ao capítulo 235 do mangá de Jujutsu Kaisen, onde o Gojo tecnicamente usou uma nova técnica chamada Vazio Irrestrito do Roxo, o que pode ser considerado uma nova técnica para alguns ou apenas uma variação da técnica roxa para outros. Mas fato é que, falando do que aconteceu no capítulo em si, usando o encantamento para fortalecer a sua técnica amaldiçoada, o Gojo disparou o vermelho em direção ao céu, onde resquícios da sua técnica azul, que havia sido usada para destruir o outro Shikigami de Sukuna, estava, para assim conseguir criar uma nova técnica roxa. Mas o ponto é, nesse momento, Sukuna envia Mahoraga para tentar destruir o vermelho, mas o Gojo usa a técnica de movimento rápido para chegar ao Shikigami e assim socá-lo com um flash negro, o que abriu uma brecha para o Sukuna tentar destruir o vermelho com a sua flecha de água. Porém, nesse momento o Gojo emite o encantamento do azul e a sua técnica, que tem o poder de atração, consegue atrair a flecha do Sukuna para ele e assim a destrói, o que culmina na junção do roxo e do azul para formar o Vazio Irrestrito Roxo, e assim o Gojo se explode junto com Sukuna e Mahoraga, embora a gente saiba que eventualmente ele e Sukuna tenham sobrevivido, diferente do Mahoraga, que foi contratado pelo Vasco. Além disso, Sukuna ficou em um estado pior, com o corpo cheio de ferimentos e queimaduras, roupas rasgadas e sem um braço. Gojo também ficou bastante ferido, porém em melhor estado, e apareceu na frente do Sukuna usando sua energia amaldiçoada reversa para curar os ferimentos, enquanto o Rei das Maldições estava sem Mahoraga, sem sua técnica de cura e sem poder usar amplificação de domínio para conseguir superar o infinito. Então sim, Gojo venceu Sukuna. Então sim, Gojo confirmou ser o mais forte de Jujutsu Kaisen. Mas enfim, final desse adendo, continua com o vídeo. E agora, falando dos 6 olhos, a técnica herdada ajuda a ver a energia amaldiçoada em detalhes insanos e também permite usá-la de forma muito eficiente. E por causa disso, a energia usada pelo Gojo é extremamente próxima de zero. Além de que também a técnica permite o usuário processar objetos sem vê-los com base no tamanho da massa, composição química, entre outros pontos. Além de também ser capaz de analisar qualquer coisa aos seus detalhes mais minuciosos. A técnica é tão poderosa que pode fritar o cérebro do Gojo se ele não cobrir os olhos por causa da enxurrada infinita de informações em seu entorno. E a única vez que o Gojo usa seus 6 olhos sem restrição é quando ele precisa usar técnicas de maldição como Vazio Roxo e expansão de domínio. E claro, os 6 olhos também fornecem outra habilidade para o Gojo entender a técnica amaldiçoada reversa, que permite que o feiticeiro produza energia amaldiçoada reversa, que é relacionada à energia positiva, cujo qual o Gojo multiplica a energia amaldiçoada negativa para reverter esses efeitos. No entanto, ele não faz isso manualmente, mas sim por causa dos seus 6 olhos, já que ele aprendeu a deixar sua técnica ativa no piloto automático depois do arco de inventário oculto, quando Toji o esfaqueou com a lança do céu invertido. O que acontece é que os 6 olhos calculam a técnica de maldição reversa que constantemente cura seu cérebro quando ele usa o Ilimitado em todos os momentos, e mesmo que o Gojo não possa curar os outros com isso, sua técnica de maldição reversa garante que ele e o seu cérebro estejam sempre bem, e assim ele nunca fica sem energia amaldiçoada. Ou seja, Gojo praticamente tem energia amaldiçoada infinita, apesar de ser humano, uma capacidade absolutamente insana, e se mostrou ainda mais aprimorada na batalha contra Sukuna, onde mesmo ele tendo seu pescoço cortado pelo clivar da expansão de domínio do Rei das Maldições, conseguiu curar rapidamente o ferimento e se manter vivo. Isso sem falar que ele pôde usar a energia amaldiçoada reversa para conseguir recuperar sua técnica herdada desgastada, enquanto batalha contra o seu inimigo mais poderoso. Mas um ponto crucial para entender o quão roubado o Gojo é a sua expansão de domínio, o Vazio Ilimitado, que curiosamente existem algumas pessoas que acreditam que ela vem através do Ilimitado e outras que
acreditam que ela vem dos 6 olhos, o que é interessante de se debater, porque embora logicamente a gente pense de maneira rápida que obviamente ela vem do ilimitado, assim como eu acredito também, tem pontos que podem ser levados em consideração para que ela venha dos 6 olhos também, tá? Já que o seu acerto garantido é relacionado a quantidades massivas de informações que eu irei comentar melhor já já. Porque outro ponto aqui que eu acho interessante de se levantar é o seguinte: será que pelo fato do Gojo ter 2 técnicas herdadas, ele poderia usar 2 tipos de expansões diferentes? Ou ainda, será que a expansão de domínio que ele usa é uma combinação do ilimitado e dos 6 olhos? Me conta aqui o que você acha nos comentários. Porque seguindo em como funciona o vazio ilimitado e os seus usos dentro da obra, no episódio 7 do anime, é literalmente a primeira vez que a vimos, e é simplesmente incrível, porque é uma das expansões de domínio mais fascinantes, já que nela parece que o Gojo leva o inimigo para um vazio infinito dentro de sua barreira, onde eles podem ver um espaço vazio que parece o centro do universo, onde ações e pensamentos se repetem infinitamente, o que faz com que esse excesso de informação faça os inimigos sentir tudo e não sentir nada ao mesmo tempo, assim como também enxergam tudo e nada ao mesmo tempo, e também entendem tudo e nada ao mesmo tempo, algo extremamente absurdo que deixa o inimigo paralisado por causa da quantidade infinita de informações, e essa sobrecarga faz com que o oponente morra lentamente. E ainda de acordo com o Gege Akutami, uma pessoa dentro do domínio do Gojo sente que vê tudo, mas não vê realmente, e assim ficaria preso entendendo uma única coisa para sempre. Então não é como se houvesse a quantidade infinita de informações, mas sim que o seu oponente está preso e destinado a repetir um único pensamento tantas vezes repetidamente que eles não podem entender mais nada, algo que pode ser melhor entendido se você pensar em como o Gojo veria o mundo se ele usasse os seus 6 olhos sem venda o tempo todo, assim como vimos acontecer com o Jogo no início de Jujutsu Kaisen e também com Sukuna, que acabou sendo pego pela expansão do feiticeiro mais forte e que só conseguiu sair da situação graças a invocar uma Horaga e transferir o dano para a alma do Megumi. E dentro do domínio, apenas o Gojo e a pessoa que ele toca estão a salvo dos seus efeitos, como vimos com o Itadori, que estava sendo tocado por seu professor, e também como vimos acontecer com o próprio Sukuna, que entrou em contato com o Gojo de propósito em determinado momento da batalha para não ser pego pela expansão de domínio dele. Além disso, como vimos no arco de Shibuya, e como eu já falei anteriormente nesse vídeo também, o vazio limitado é tão mortal que quando os civis em Shibuya foram expostos a ele por apenas 0,2 segundos, eles tiveram que passar 2 meses em reabilitação para funcionar normalmente novamente. Além disso, outro ponto é que o domínio usa uma enorme quantidade de energia amaldiçoada e é muito refinado. Na verdade, tem tanta energia amaldiçoada que pode muito facilmente dominar e substituir outros domínios, e é tão poderoso quanto o domínio do Sukuna. E durante o combate entre Satoru Gojo e Sukuna, os dois acabaram ativando a expansão de domínio várias vezes, e o vazio limitado provou sim ser tão forte quanto o Santuário Malévolo do Rei das Maldições, porém o alcance do santuário provou ser significativamente maior, e sua natureza de barreira aberta permitiu que ele destruísse o vazio limitado, quebrando a barreira por fora. Depois que Satoru Gojo recuperou sua técnica amaldiçoada, em uma troca viciosa onde ele conseguiu lutar contra Sukuna por tempo suficiente para que ele escapasse do Santuário Malévolo, Satoru Gojo continuou a expandir o vazio limitado novamente, porém dessa vez ele revelou que tinha a destreza para mudar as condições do seu domínio, mudando a condição interna e externa do vazio limitado para reforçar a casca externa, tornando-o assim especialmente forte contra ataques que vêm de fora da barreira. No início, o vazio limitado resistiu o suficiente para que o Satoru Gojo conseguisse batalhar corpo a corpo contra Sukuna, mas Sukuna respondeu mudando a condição do seu santuário malévolo para remover seu efeito de acerto garantido e fortalecer seu poder de destruir o vazio limitado do lado de fora novamente. Além disso, com a expansão de domínio outra vez liberada, depois de usar a emoção da flor caída para sobreviver aos ataques iniciais de Sukuna, Gojo passou a ativar o vazio limitado mais uma vez, dessa vez usando o conhecimento adquirido do seu tempo preso dentro do reino da prisão, para reduzir a concha externa do seu domínio até o tamanho de uma bola de basquete, que era ainda menor do que ele, aumentando assim ainda mais a dureza da barreira. Embora isso tenha sido combatido por Sukuna estreitando o alcance efetivo do Santuário Malévolo, o vazio limitado provou ser capaz de resistir à expansão de domínio do Rei das Maldições por tempo suficiente para que o Satoru Gojo conseguisse ferir Sukuna, e assim ambos os domínios entraram em colapso ao mesmo tempo. Após uma breve troca de golpes, Satoru Gojo e Sukuna mais uma vez ativaram sua expansão de domínio, e o Gojo mais uma vez provou ser capaz de danificar Sukuna o suficiente para descartar o Santuário Malévolo. Em sua quinta troca de expansão de domínio, Sukuna se atrasou por cerca de 0,01 segundos, o que foi tempo suficiente para o vazio limitado do Gojo conseguir pegar o Rei das Maldições, o que eventualmente culminou no vazio limitado superando o Santuário Malévolo, o que efetivamente fez o Sukuna levar o dano do vazio limitado. Porém, como eu falei anteriormente, ele conseguiu invocar uma Horaga que havia se adaptado à expansão de domínio, e o Rei das Maldições revelou que fez a alma do Megumi tomar todo o dano do vazio ilimitado, para assim ajudar no processo de adaptação do Mahoraga à expansão do Gojo, para assim conseguir salvá-lo. Contudo, como se não fosse o bastante, como Gojo conseguiu reabastecer sua técnica amaldiçoada desgastada, usando a técnica amaldiçoada reversa, Gojo conseguiu ativar o vazio limitado pela sexta vez, e assim conseguiu dar dano no Sukuna antes que ele fosse destruído. Além disso, Gojo também tem algumas outras técnicas
técnicas bastante úteis em batalha, como a capacidade de se teletransportar em distâncias curtas e até mesmo consegue carregar outras pessoas com ele, como fez com a Rika e com o Itadori. Outro ponto é que o Gojo também se mostrou capaz de usar mais 3 técnicas padrões de feiticeiros Jujutsu, mas que ele nunca havia mostrado até o momento, porém que já eram esperadas que ele pudesse usar, que são as seguintes: a Haka no Jo, que é uma técnica secreta passada através das 3 grandes famílias feiticeiras, como também uma contramedida aos domínios, onde o Gojo aprendeu quando era criança, mas não o usou antes de sua batalha contra Sukuna. Normalmente, essa técnica pode anular os ataques de domínio. No entanto, devido às enormes quantidades de energia amaldiçoada do Sukuna, ela apenas enfraqueceu o dano do Santuário Malévolo, e ao contrário do domínio simples, que eu irei falar já sobre ele, onde o usuário manifesta seu próprio domínio para anular o acerto garantido do expansor de domínio, a Haka no Jo envolve o usuário em energia amaldiçoada que contra-ataca no momento em que o golpe de domínio faz o contato, e a energia amaldiçoada defende o usuário automaticamente, combatendo qualquer ataque com igual força para anulá-lo. A segunda técnica é o novo estilo da sombra, domínio simples. Como eu já falei anteriormente, é uma técnica anti-domínio que ergue uma pequena barreira ao redor do usuário para protegê-lo de um acerto garantido de qualquer domínio direcionado a ele. E o Satoru Gojo normalmente não precisa recorrer a isso. E o Itadori sequer sabia que o seu professor poderia usar essa técnica. Até claro, o combate dele contra a Sukuna, Gojo usa o domínio simples para combater o acerto garantido do Santuário Malévolo. E embora ele seja incapaz de ensinar a técnica para outras pessoas devido ao seu intelecto genial, ele foi capaz de executar a técnica sim. Ele usou isso para se defender dos golpes do Santuário Malévolo e ao mesmo tempo se curar usando a técnica amaldiçoada reversa. E outro ponto é que assim que seu domínio simples se dissipou, ele conjurou outro imediatamente. E por fim, a terceira técnica é o Flash Negro, ou Koku-san. É uma técnica que cria distorção espacial quando o usuário se conecta com o impacto de energia amaldiçoada dentro de 0,00001 segundos e um golpe físico. E o fenômeno faz com que o poder amaldiçoado fique preto, criando assim um ataque mais potente que é 2,5 vezes mais forte que um golpe normal. E o Gojo conseguiu usar o Flash Negro contra o Sukuna durante sua batalha em Shinjuku, dando um golpe devastador quando o Rei das Maldições menos esperava e fez ele apagar. E atualmente não se sabe quantas vezes exatamente o Gojo executou o Flash Negro ao longo da sua vida, porém sabemos que ele usou 2 vezes durante a batalha contra a Sukuna. E galera, parando mais uma vez aqui para fazer um rápido adendo e o último do vídeo talvez, porque depois que o capítulo 235 vimos o Gojo usar o Koku-sen mais 2 vezes, ou seja, na luta contra a Sukuna ele usou um total de 4 vezes. Mas enfim, era apenas isso que eu queria falar. Continua mais uma vez com o vídeo aí. Mas claro, o Gojo não é apenas o ilimitado e os 6 olhos, ele também tem um incrível senso de batalha e força física que só é melhorado por sua velocidade insana, cujo qual foi mostrada várias vezes durante a obra, seja quando ele deu uma surra no Jogo ou como quando ele enfrentou as maldições em Shibuya, e principalmente quando ele mostrou ser superior em combate físico ao Sukuna, algo que a maioria, inclusive eu, pensávamos ser o contrário antes do combate acontecer, mas o Gojo simplesmente quase não deu chances ao Rei das Maldições quando se tratou de combate físico, e fez até mesmo eu me lembrar da luta do Broly versus Freeza no filme de Dragon Ball. O Gojo também é muito prático e sabe que dependendo da situação, ele tem que sacrificar algumas coisas em batalha para vencer no final, assim como vimos no início do arco de Shibuya, quando ele correu o risco de usar sua expansão de domínio por 0,2 segundos, enquanto humanos normais estavam dentro do seu alcance. E é tudo isso que faz com que ele seja um oponente extremamente poderoso. Na verdade, o Gojo é um inimigo praticamente invencível dentro do mundo de Jujutsu Kaisen e é o pináculo de poder da obra junto com Sukuna. E para vencê-lo, sempre foram necessários planos extremamente bem elaborados para que de alguma forma o enfraquecessem, como o plano do Toji Fushiguro de cansá-lo por dias para fazer com que seus 6 olhos estivessem desgastados e sua guarda ficasse baixa também, além como também o plano do Kenjaku para selá-lo no reino da prisão, que foi necessário recorrer à parte emocional do feiticeiro mais forte ao se mostrar no corpo do Suguru Geto. Outro ponto é que Gojo, muito semelhante ao Sukuna e o Toji de maneiras diferentes, todos os 3 são figuras do mundo Jujutsu que eram temidas em grande parte por causa da sua força, mas também são um reflexo do que o Gojo poderia ter se tornado se ele não escolhesse ser uma pessoa boa. E voltando ao passado, mesmo que ainda não tenhamos visto seus planos poderes, havia sim uma grande chance de que ele fosse uma bomba esperando para explodir, e que poderia ter dado muito errado quando ele viu Rico morta, o que acabou fazendo um paralelo com o Suguru Geto também, onde ambos parecem ter tomado caminhos inversos, onde o Gojo achava que não precisava proteger os fracos e o Geto fazia o contraponto a ele, somente para no fim seu amigo se tornar o verdadeiro vilão ao decidir acabar com todos os não feiticeiros, e o Gojo tenha decidido mudar a estrutura do mundo Jujutsu a partir de sua base. E apesar da sua atitude animada e até que boba em alguns momentos da obra, sabemos que o Gojo esconde suas emoções por trás de um sorriso, como é comum na maioria das pessoas que sofreram muito na vida, algo que muitos às vezes não podem entender, já que ele é todo poderoso e parece ter dificuldade de se conectar verdadeiramente com a maioria das pessoas, já que ele é visto na maioria das vezes como algo incansável e experimenta
solidão do topo, a solidão de ser o mais poderoso. Mas falando do seu incrível poder, é apenas por ele estar em circulação por aí que Itadori não foi morto depois de comer o primeiro dedo do Sukuna. É por causa dele que os feiticeiros têm esperança de um futuro glorioso no mundo de Jujutsu, e ele é o único do lado dos feiticeiros que poderiam realmente acabar com todos no mundo de Jujutsu, e fora dele também. Um poder tão insano que penso que sim, talvez ele tenha mais cartas na manga, e que devem ser mostradas agora no clímax da batalha contra Sukuna, como por exemplo a sua técnica máxima, que não foi mostrada até o momento da gravação desse vídeo. Mas enfim, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre o Gojo em relação às suas habilidades e representação dentro da obra, para tentar expressar o quão poderoso ele realmente é, além de também tentar trazer uma análise dele como personagem em si, devido à sua maneira de agir por causa dos traumas do seu passado, e também pelo fato de ser difícil ele se conectar com alguém devido a ele ser visto realmente como um deus dentro da obra, mas que eu vejo uma certa mudança nisso aos poucos desde o momento em que ele conheceu o Itadori, que é em si uma engrenagem para fazer o mundo de Jujutsu funcionar melhor, como o mesmo diz quando vai recrutar o Hakari Kenji pro seu lado durante o jogo do abate. Mas e você? O que acha do Gojo? Acha que ele é o mais poderoso de Jujutsu Kaisen, assim como eu? Ou pensa que o Sukuna é mais poderoso? Me conta nos comentários porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!